Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal literário. Hoje nós vamos conversar sobre ensaio sobre a cegueira. E antes da resenha desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu curtir, comentar se você quiser e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu nunca tinha lido um Saramago, esse foi o meu primeiro contato com o autor. Tava um pouco no meu radar, eu cheguei a comprar esse aqui na Feira do Livro da USP no final do ano passado, de 2025. Mas o estopim, assim, o que fez eu catar o livro da estante e ler de fato, foi assistir a peça do Grupo Galpão no Sesc, que teve aqui em São Paulo, sobre esse livro, né? Eles fizeram uma adaptação, um ensaio sobre a cegueira. E o Grupo Galpão é um grupo muito tradicional de teatro, fica a recomendação, inclusive, conheçam o trabalho deles. Eles são um grupo de Minas, se eu não me engano, mas eles, vira e mexe, estão fazendo turnê por vários lugares do Brasil, apresentando as peças. Eu assisti a montagem no Sesc 24 de Maio e eu achei maravilhoso, assim, impecável. E aí o livro já estava aqui, eu só peguei e comecei a ler, porque eu queria saber o que tinha na adaptação, o que não tinha, como é que era essa história, se era igual, se era parecido, se não era, enfim. E em questão de adaptação eu não tenho nada para dizer, porque eles não adaptam o livro inteiro, né? Depois de ler eu descobri que existe uma partezinha um pouquinho do depois da peça que ainda tem no livro, mas do que eles adaptaram é impecável. Parece que eles só pegaram o livro e fizeram, né? Mas óbvio que não, porque você tem que adaptar, né? Uma literatura não é necessariamente teatro, precisa ter uma adaptação para o palco, enfim. Mas eles fizeram de uma maneira tão impecável que tá lá. Eu lendo o livro, parecia que eu estava reassistindo a peça na minha cabeça, sabe? As falas, as palavras, tudo, sim, impecável, impecável. Eles são muito criativos e simples, sabe? É uma adaptação extremamente simples, não precisa de 1 milhão de recursos, mas muito eficaz e imersiva de uma maneira que eu acho que eu não tinha visto no teatro, talvez. Algo assim. É aquele tipo de peça que, para quem é ator, vai entender bem isso. É aquele tipo de peça que exala pesquisa. Nada é por acaso. Você percebe que tudo que está em cena tem um motivo. Foi pensado, foi, sabe? Não foi só qualquer coisa, né? Eles fizeram, enfim, é um grupo muito tradicional, então obviamente isso acontece, né? Eles já são muito bons. Eles são musicistas, então eles executam a trilha ao vivo também, o que é muito incrível. Todos tocam instrumentos. Eu sou músico também, então é muito legal ver como eles fazem isso. Eu, como artista, eu odeio quando eu tô numa peça e eu tenho que tocar, e esse tocar é arbitrário, é tipo, toca aí pra ficar bonitinho. Não tem uma motivação cênica, não tem uma construção com a direção. Eu viro um músico no meio do rolê, e eu odeio, né? Eu adoro quando o violino entra na história para somar com o texto, com a história, com esse personagem, entendeu? Estar a serviço da peça. Agora, quando eu tô lá meramente como músico, não me interessa, porque aliás, se eu quisesse ser apenas músico, eu tava em orquestra até hoje, não tinha saído dessa vida. Então, me incomoda profundamente. E ali você percebe que nenhum deles está como instrumentista, todos são parte da peça. E quando eles tocam, enfim, construído com a história e eles não ficam presos àquilo. Vai lá, toca uma cena, daqui a pouco tá lá, faz outro, todos têm vários personagens. Então, aliás, nem todos têm vários personagens, um ou outro faz mais de um. Eu acho que nem todos alternam. Mas ninguém está a serviço do instrumento, o instrumento que está a serviço deles. E eu acho isso incrível. É uma peça, é um livro, né, onde é uma distopia onde de repente todo mundo começa a ficar cego, começa a ter uma epidemia, talvez uma pandemia ali, de uma cegueira contagiosa, onde de repente você é cega, né? A sua visão fica inteiramente branca e como o mundo lida com isso, né? E o livro é sobre isso, né? Como o mundo lida com o imprevisível, né? A gente é muito condicionado pelos nossos sentidos, principalmente pela visão,
e o que aconteceria se a gente simplesmente perdesse, né? Então, pela questão do contágio, muitas atitudes são tomadas pelo governo, pela sociedade, aquela exclusão. Com isso, a dignidade humana vai lá embaixo, porque se você se torna uma ameaça para mim, antes você é isolado ou morto, qualquer coisa, do que a gente tentar encontrar uma solução para isso, né? E você próximo. Você é um perigo para mim, né, no caso. Então, essa narrativa que a gente conhece bem, né? Vivemos coisas nos últimos anos, então a gente sabe que nesse tipo de momento o ser humano vira um monstro um pouco complexo. A dignidade humana vai caindo, o sistema de crença também é colocado um pouco em jogo, mas o sistema de poder consegue prevalecer mesmo numa situação apocalíptica como essa. Então, as pessoas que cegam no início são enviadas, né, para um manicômio, onde elas ficam isoladas do resto da sociedade. E ali tem pessoas que já cegaram e pessoas que tiveram contato com alguém que cegou. Só que, obviamente, essa situação não fica presa ali nas cercas do manicômio, né? O mundo como um todo começa a cegar também. Mas, dentro daquele contexto, alguém dá um jeito, né? Um grupo dá um jeito de prevalecer sobre os outros. E a situação vai ficando cada vez mais, assim, degradante, decadente, tudo, assim. Eles vão pro fundo do poço mesmo, assim. Não existe mais valores, não tem mais isso. É uma sobrevivência ali de uma maneira muito precária. As pessoas não têm mais um mínimo de respeito umas pelas outras. Vai ficando uma coisa insalubre, principalmente em questão da higiene. Você começa a se questionar de fato, né? Nossa, como que eu viveria numa realidade como essa? Porque até as coisas mais banais da nossa vida ficam complicadas nesse contexto aqui do livro. E algumas cenas são muito difíceis de serem lidas aqui. É um livro forte. Conheço pessoas que chegaram a abandonar, né, por conta de algumas cenas. Inclusive, a adaptação no teatro foi muito respeitosa nesse sentido. Eles deram uma maneira de teatralizar algumas coisas de forma que não precisasse ficar muito explícito, mas você entendia o que estava acontecendo. Então, principalmente na cena das mulheres, eu não quero dar muito spoiler, mas aqui é de uma maneira muito explícita, muito, enfim, difícil de ler, assim. No palco eles fizeram de uma maneira bem cuidadosa, sem expor demais ninguém. Então, assim, é um livro complexo, mas que não está distante da realidade, infelizmente. Assim, é aquele tipo de distopia que você lê e você gostaria que não fosse tão familiar. Mas, e aí, em relação ao livro, em relação à peça, tem um spoilerzinho que eu vou falar, né? Enfim, se você quiser, né, pula. Mas a peça acaba quando eles saem do manicômio. Então, a peça acaba nesse momento. Eles saem, os atores, inclusive, te convidam a sair da sala junto com eles e tal, no sentido de, assim, vocês estão livres, vão viver, né? Mas no livro a gente sabe que isso não é o final, eles saem, ainda tem ainda umas 100 páginas aí onde conta como foi essa sobrevivência no mundo afora, né? E inclusive termina com eles retomando a visão, né? Coisa que na peça não chegou a ter. Eles não conta nada desse momento pós. E Saramago, ele tem uma escrita bem moderna, assim, então ele não busca seguir esses tratados comuns da escrita, sabe? Vai ter uma fala, então eu vou fazer 2 pontos, travessão, etc. Quase, né, beira aí um fluxo de consciência onde tudo é muito contínuo, sabe? No máximo uma vírgula, um ponto, e você vai tendo que sacar aí. Inclusive, quando tem 2 pessoas conversando, ele não separa quem é a pessoa 1, quem é a pessoa 2, e divide as falas, uma seguida da outra, você que vai montando esse diálogo na sua cabeça. Então, tem essa coisa assim na escrita do Saramago, ele é bem moderno nesse sentido, né?
Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. É um blocão, assim. Eita. Então, assim, é um blocão de escrita, sem muitas pontuações, separações, parágrafos, etc. Mas muita coisa para refletir, eu até marquei pra caramba esse livro, eu não costumo marcar tanto. Mas eu acho que ele tem uma maneira interessante de te cutucar, sem ser pseudo-poético, sabe? Tem autor que parece que ele fica preparando uma frase de efeito para você. E o Saramago não. Ele joga lá no meio o que for para você, o que for para mexer com você vai mexer, sabe? Não tem essa coisa do, nossa, agora vem aí, hein? Anota aí essa frase. Ele não busca, até porque é uma situação tão trágica. Mas muita coisa para refletir. Baita livraço. Recomendo demais a leitura. Fiquei curiosíssimo para ler outras coisas dele. O livro tem 310 páginas. É tranquilinho de ler. Então vamos ver se esse ano ainda sai algum outro do Saramago. Demorei para ler esse autor português, mas vale muito a pena. E quem tiver a oportunidade, assista a adaptação do Grupo Galpão. É impressionante. É uma peça imersiva, né? Eu falei isso mais cedo no vídeo, mas não expliquei. Primeiro porque tem dois momentos que pessoas da plateia vão participar da peça, vão pro palco. Elas vão pro palco, elas são vendadas, né? E eu fico imaginando o que seria ser essa pessoa, né? Você ir pro palco e participar da peça, os atores vão conduzindo essas pessoas. E você participar da peça só ouvindo, porque você tá vendado, deve ser uma experiência muito doida. E eles têm ações para fazer durante a peça. Então, assim, deve ser uma experiência mesmo. Não deve ser assistir uma peça, é viver uma experiência. E também porque em diversos momentos, justamente para você sentir um pouco essa sensação da cegueira, eles lançam umas luzes muito fortes na plateia que você cega por alguns segundos. Sabe quando vê uma luz muito forte assim que você perde a visão por uns segundos? Isso acontece geralmente quando os personagens cegam na história. Então, isso acontece e você sente um pouco o que seria essa experiência, né? Então, é bem imersiva a peça, impecável, assim. É uma aula de teatro. Para quem é artista, então, assim, tem que conhecer o Grupo Galpão, tem que assistir, porque é uma aula sobre o fazer teatral, sobre criatividade, sobre muitas coisas, assim. Então, recomendo demais, tanto a peça quanto o livro. E que venha mais Saramago aí no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos, principalmente se inscreva nesse canal. Se quiser, deixa um comentário, deixa aí uma sugestão de vídeo e até a próxima.